Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Meu nome é Silvia Letícia. Eu sou esposa do pastor Vanderlei. E a igreja de Nantes tem um lugar muito especial no meu coração. Porque nós viemos para essa região aqui no ano de 1997. Eu e meu marido, nós éramos seminaristas. Nós fomos convidados pelo pastor Ari para trabalhar em EP, na igreja presbiteriana de EP. E aqui, vocês eram congregação de EP, naquela época. Então a gente dava assistência lá no Jardim São Jorge e de vez em quando a gente vinha para aqui, a convite da dona Áurea. Então essa igreja, assim, faz parte da nossa história. Trago um abraço do Vanderlei para vocês. E é um prazer muito grande estar aqui nessa noite, tá? Rever, tem poucas pessoas daquela época, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui e saber que a boa obra que começou há muitos anos, né? A dona Áurea tão, assim, esforçadamente, ela mais o seu Walter começou aqui. Ela se foi, mas a obra continuou. Porque as coisas de Deus é assim, né? Quando tem início em Deus, elas prosseguem. O homem pode até ir, mas a obra permanece. E eu sou grata a Deus pela vida da dona Áurea, que foi uma bênção na minha vida, né? E por essa igreja aqui. Lembro com muito carinho da dona Flora, da dona Expedita. A Cirlei também é da nossa época, mas assim, Jorginho já estava quase indo embora, né, Cirlei? Nós pegamos muito pouco da convivência com a Cirlei, mas o esposo e os filhos. Mas é um prazer muito grande estar aqui. Amém? Hoje eu vou ministrar para os irmãos o tema: Viva o seu propósito. Deus, em Cristo Jesus, Ele nos chamou para uma grande obra. Cada um de nós não estamos aqui neste mundo simplesmente para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nós estamos aqui para fazer algo muito grande. Deus confiou a mim e a você algo muito especial, muito específico. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre vivendo o seu propósito. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. A videira e os seus ramos. João 1:15, do verso 1 ao verso 8. Fala assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará e o apanham. Lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Essa, uma parábola, né, que Jesus falou, é muito interessante que ela é meio autoexplicativa. Ela mesma vai falando, vai narrando, e já vai falando o que cada um é. Quem é o agricultor? Deus. Quem são os ramos? Nós. Quem que é a videira verdadeira? Jesus. Então vamos lá. Jesus, ele contou essa história para os seus discípulos. Durante o seu ministério,
Ele tinha esse hábito. Por que Jesus sempre contava parábolas? Era a forma que ele tinha para que o povo compreendesse o que ele queria passar. Então, certo dia, bem no dia que ele ia ser traído, o dia que foi celebrada a ceia do Senhor, antes dele, antes de ser traído, ele juntou os seus discípulos e ele contou essa parábola. Olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim dá muito fruto. Quem não permanece será lançado fora. Todo aquele que dá fruto, eu venho, eu limpo, para que produza mais fruto ainda. Então vamos lá. Jesus foi um exímio contador de histórias. Durante seu ministério, contou várias parábolas. A da ovelha perdida, a do bom samaritano, do filho pródigo e muitas outras. Sua pedagogia fazia com que todos compreendessem muito bem a sua mensagem, pois ele se valia de figuras que faziam parte da vivência daquele povo, que eram na maioria agricultores, pecadores, para ensinar verdades eternas. Gente, tudo que Jesus fazia, ele fazia com um propósito. O propósito era ensinar para o povo verdades eternas. E para isso, Jesus utilizava uma linguagem bem simples. Ele falava do modo que todo mundo conseguia compreender. Então, por isso, ele usou uma metáfora da videira e seus ramos para mostrar como que deveria ser o relacionamento dele com os discípulos. Quando a gente lê a Bíblia, lá no Antigo Testamento fala que Israel era a vinha do Senhor. Mas essa vinha, ela virou uma oliveira brava. Por quê? Deus pegou Israel, tirou Israel lá do Egito, levou Israel para a terra prometida. Quando chegou lá, o Senhor Deus deu vários mandamentos para o povo. Deus falou assim para eles: se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas o povo, com o passar dos anos, o que aconteceu? O povo se tornou desobediente, o povo se tornou idólatra. Tudo que Deus falou que era para eles não fazer, eles fizeram. Deus falou assim: olha, não é para vocês seguirem o costume do povo dessa terra. O povo fez exatamente o contrário. Então a Bíblia fala que Deus rejeitou o povo de Israel como videira. Essa videira não era mais a vinha que o Senhor tinha, com tanto amor, Deus tinha preparado essa videira, Deus tinha limpado essa videira, Deus cuidou dessa videira e essa videira foi rejeitada. No Novo Testamento, aparece aqui em João, que nós acabamos de ler, um outro personagem. Aparece Jesus falando o quê? Eu sou a videira verdadeira. E hoje eu vou falar para vocês sobre a necessidade de permanecer na videira. Por que será que nós precisamos permanecer na videira? Em primeiro lugar, nós precisamos permanecer na videira porque o ramo não tem vida fora da videira. Se você pega uma videira, ela pode ser muito bonita, florida, cheia de frutos. Se você cortar um galinho da videira e deixar ele sozinho, ele vai conseguir produzir? Não. Por quê? O ramo sozinho é frágil, é infrutífero, imprestável. O texto que nós lemos fala que o ramo que não dá fruto, ele vai ser queimado. Então, isso é que acontece com o ramo que está fora da videira. Por que ele não presta, gente? Ele na videira, ele consegue retirar da videira todos os nutrientes que ele precisa para ele produzir muitos frutos.
Agora, fora da videira, ele não tem serventia. Ele serve apenas para ser queimado, jogado no fogo. Assim como os ramos dependem da videira para produzir os frutos, da mesma forma, os discípulos dependem de Jesus. No texto lá fala o quê? No verso 5. Sem mim nada podeis fazer. Nós somos os ramos. Sem Jesus, a nossa vida não tem propósito. Sem Jesus, nós somos igual aquele raminho seco lá, infrutífero, imprestável, que serve apenas para ser queimado. Agora, para que nós consigamos produzir fruto, nós precisamos permanecer na videira. A frutificação está condicionada à permanência na videira. Sem a ligação vital com a videira, o ramo murcha e morre. Nós, irmãos, somos os ramos. E nós precisamos cumprir com a nossa função. E a nossa função é muito clara. Nós precisamos dar fruto. Só que nós só conseguiremos ser frutíferos se estivermos na videira. Longe da videira, acabou. É inútil. Na videira, nós nos tornamos frutíferos. Tem um autor do Novo Testamento que chama Russell Norman Champlin. Ele fala assim: foi ele quem planejou que os homens fossem frutíferos, para que buscassem o maior de todos os bens, que é o próprio Deus. Então Deus planejou isso, que nós fôssemos frutíferos. Deus planejou que nós estivéssemos ligados na videira. E em segundo lugar, por que nós precisamos permanecer na videira? Lá, o primeiro ponto, nós vimos que o ramo sozinho é inútil. No segundo ponto, nós precisamos permanecer na videira, porque só existe uma videira verdadeira. E Jesus é a videira verdadeira. Ele mesmo fala: eu sou a videira verdadeira. Logo, a gente entende que existem videiras falsas. Então, como ovelhas, como crente, nós temos que tomar muito cuidado. Em qual videira que nós estamos? Será que nós estamos na videira verdadeira ou nós estamos em videiras falsas, indo atrás de videiras falsas por aí? O povo de Israel foi chamado de a vinha do Senhor. Mas essa vinha que o Senhor plantou, que o Senhor cuidou, que o Senhor regou, abandonou o Senhor. Por isso, o povo de Israel foi rejeitado, porque produziu uvas bravas. O texto lá que nós lemos fala assim, que todo ramo que estando em mim dá muito fruto. É na união com Jesus que o discípulo glorifica o Pai. Estar em Jesus significa ligado, fazer parte, dedicar-se. Nós fomos enxertados em Cristo para toda boa obra. Então, qual que é a importância da videira? A videira, ela é muito importante. Mas nós precisamos estar na videira. Não tem como eu falar assim, eu vou servir a Deus, mas está longe da videira. Tem muita gente achando que vai ser crente em casa. Hoje em dia já se fala que existe uma igreja de desigrejados. O que é isso? A pessoa fala que é crente, a pessoa fala que tem compromisso com Deus, a pessoa fala que é de Jesus, mas está longe da videira. A pessoa não tem compromisso com a videira. Então só tem como nós sermos frutíferos, nós produzirmos muito fruto, se nós estivermos na videira. Amém? Amém. Ramos na videira que dão fruto, o que acontece? Vem o agricultor, que é Deus,
sabe o que ele faz? Ele limpa a videira. Ele poda a videira. Por quê? A videira às vezes tem muito ramo, mas tem uns ramos que estão meio sequinho. E os ramos sequinhos, o que o agricultor faz? Ele retira e joga no fogo. Por quê? Adianta ficar aquele monte de ramo lá seco, inútil, que não está produzindo nada? Então o ramo que está seco é lançado no fogo. Mas aquele ramo que está produzindo, o agricultor, que é Deus, ele vem e dá uma podada. Ele tira os ramos inúteis e o que dá fruto ele limpa para que ele produza mais fruto ainda. A poda é dolorosa, né? Quando Deus poda a nossa vida, na maioria das vezes a gente não fica muito contente, né? Quando a gente passa por alguma luta, alguma provação, ou a gente é privado de alguma coisa, a tendência natural nossa é o quê? Reclamar, murmurar. Ah, Senhor, porque eu estou passando por essa luta, porque eu estou passando por essa tempestade. A limpeza, gente, não é para desaprovar. A limpeza é para nos aperfeiçoar. Deus deseja que nós sejamos ramos que deem muito fruto. E para que nós possamos ser frutíferos na casa de Deus, Ele precisa fazer essa poda na nossa vida. Ele precisa fazer essa limpeza. Da mesma forma, assim como a videira necessita dessa poda para que as uvas cresçam saudáveis, da mesma forma nós, os seus discípulos, somos podados. Em Tiago 1, 2, 5 fala assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Durante a poda, durante a prova, a gente consegue ter essa alegria no nosso coração? Muitas vezes nós ficamos o quê? Revoltados com Deus, a gente fica bravo, a gente reclama, a gente murmura: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Lembre-se, é Deus fazendo a poda. No momento pode ser dolorosa, mas no final vai render frutos que vão ficar para a eternidade. Amém? Como ramos, temos o privilégio de compartilhar a vida de Jesus e a responsabilidade de permanecer nele. Então, Deus, Ele deseja trabalhar na nossa vida. O tempo todo, aliás, Ele faz isso. O tempo todo Ele fica parando as arestas. Ele quer que nós sejamos oliveira boa, uma videira frutífera. E para isso Ele fica tirando tudo aquilo que às vezes nos impede de absorver os nutrientes que nós necessitamos para que nós consigamos produzir muitos frutos. E em terceiro lugar, por que precisamos permanecer na videira? Porque a intimidade com Cristo nos leva a uma vida frutífera. Irmãos, não tem como você ser frutífero na casa de Deus longe da videira. Não tem como você ter intimidade com Deus e você não pagar o preço. Que preço é esse? Às vezes a gente quer ser uma pessoa muito espiritual, quer ouvir a voz de Deus, quer que Deus fale as coisas para a gente, quer que Deus nos revele. A gente fica assim: ô Senhor, mas antigamente o Senhor falava com o seu povo, né? Tinha milagres, tinha visões, tinha profecias, e hoje em dia parece que não tem nada disso na igreja. Por que antigamente tinha e hoje às vezes não tem? Por quê? As pessoas pagavam o preço, as pessoas oravam, as pessoas jejuavam, as pessoas liam a Bíblia, as pessoas tinham um compromisso com Deus, as pessoas tinham um compromisso na casa de Deus. E hoje em dia os crentes querem ser crentes de meia boca. Os crentes não estão dispostos a pagar o preço. Irmãos,
Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho e as pessoas passaram. O mesmo Deus que mandou codornizes do céu. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que feriu a rocha para que o povo tivesse água. Ele continua sendo o mesmo Deus. E por que será que a gente pensa assim, meu Deus, mas eu não estou vendo milagres acontecendo na minha vida. Eu não estou vendo milagres na minha casa. Eu não estou vendo milagres na igreja. Deus mudou? Não. Deus continua sendo Deus. Mas às vezes o que precisa mudar somos nós. Nós precisamos mudar a nossa postura enquanto servos de Deus. Intimidade do Senhor é para quem busca, é para quem dobra o joelho no chão, é para quem jejuma, é para quem se coloca na presença de Deus. Você quer ver essa igreja cheia? Eu lembro que eu vim nessa igreja aqui, gente, tinha mais de 100 crianças. E deve ter, né? Hoje é porque está chovendo, né? Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. E Ele quer fazer essa obra prosperar maravilhosamente. Mas para isso, Ele conta com cada um de nós. Ele conta com as suas orações, Ele conta com a sua entrega, Ele conta com a sua disposição. A intimidade do Senhor, a Bíblia fala que é para aqueles que o buscam. O amor recebido de Cristo nos impulsiona a amar uns aos outros. Olha o que fala lá no verso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos frutos do amor de Deus. Você não está aqui nessa igreja porque você é bonzinho, não. Sabia disso? Você está aqui porque Cristo te amou. E Ele foi lá onde você estava, te arrancou com mão forte, com braço estendido e te trouxe para aqui. Por quê? Gente, se dependesse de nós, nós não estaríamos na igreja, não. Porque nós somos o quê? Nós queremos curtir o mundo, fazer as coisas do mundo. Fala a verdade. Nós temos mais prazer, às vezes, em ficar em casa, mais prazer em muitas coisas. Mas a gente precisa ter prazer aonde? Prazer em Deus. Prazer nas coisas de Deus, prazer no quebrantamento, prazer na oração, prazer em visitar as pessoas, prazer em ir atrás dos perdidos. Jesus, Ele foi atrás de nós, e agora Ele espera que nós também possamos ir atrás das pessoas. Em João 15,16 fala assim: Cristo que nos escolheu para que possamos ir e dar fruto. Você foi escolhido para produzir frutos, frutos para a glória de Deus. Os discípulos de Jesus produziram frutos para a glória do Pai. Irmãos, que fruto Deus nos chama para produzir? A oliveira, a videira, ela produz uvas. E nós? E os discípulos de Jesus? Quais serão os frutos que nós temos que produzir? Em Gálatas 5, fala: quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Deus espera, irmãos, que nós produzamos todos esses frutos. Deus espera que nós tenhamos amor pelas pessoas. Deus espera que nós estejamos dispostos a servi-lo. Martinho Lutero fala assim: fé e amor perfazem a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus, o amor a aproxima das demais. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia seus semelhantes. Nós, enquanto servos de Deus, essas duas palavrinhas estão sempre conosco: fé e amor. Nós servimos a Deus pela fé, porque nós acreditamos em Deus,
E nós demonstramos amor pelo próximo porque nós sabemos que Deus é amor. E Deus espera que nós amemos o nosso próximo. Aliás, é o segundo mandamento. Então, concluindo, o que nós aprendemos? Permanecer em Jesus é essencial para viver e frutificar. Ninguém consegue produzir frutos fora da videira. A videira é Jesus, é a videira verdadeira. Então, se você quer produzir frutos, você precisa estar na videira. Jesus deseja se relacionar conosco. Assim como a videira é fonte de vida e sustento para os ramos, Jesus é a nossa fonte de vida e sustento. Não vai buscar sustento, não vai buscar os nutrientes que você precisa por aí. Tudo aquilo que você precisa para produzir fruto, mais fruto, muito fruto, você tem que buscar em Jesus. É na união com Jesus que o discípulo glorifica o Pai. Então, se nós queremos glorificar a Deus, nós precisamos estar ligadinhos em Jesus. Não abra mão de Jesus. Se você quer ser uma pessoa próspera espiritualmente, esteja com a sua vida no altar. Esteja com a sua vida totalmente na dependência de Deus. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, e nós sabemos que só existe uma videira verdadeira. Sabemos que só o Senhor é essa videira verdadeira. Deus, nós somos os Teus ramos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós não queremos ser cortados, ó Pai, lançados no fogo, Jesus. Mas nós queremos ser ramos frutíferos, ó Pai. Nós queremos produzir muitos frutos para a Tua glória. E eu peço, Deus, que o Senhor faça, meu Deus, com que essa igreja, Pai, possa produzir acentuadamente, Pai. Que cada pessoa que está aqui nessa noite, Deus, possa produzir muitos frutos para a Tua glória, Pai. Que as pessoas que estão aqui, meu Deus, sejam cheias do Teu Espírito Santo. Que possam voltar, meu Deus, para os seus lares, ó Pai, com essa palavra, Deus, inflamando no seu coração, Pai. Deus, nos ajuda, Pai. Nós não queremos ser como o povo de Israel, que foi rejeitado pelo Senhor. Nós não queremos ser uma oliveira brava, uma oliveira que não produz uvas. Nós queremos, Pai, ser uma videira, Pai, que está na videira, Pai. Nós queremos estar no Senhor e queremos produzir frutos para a Tua glória. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar, passo a palavra. Muito obrigada pelo convite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus, né? Pela palavra, pelo ensinamento. É isso mesmo. Nós continuamos sendo em Cristo verdadeiros adoradores, verdadeiras pessoas que vão cuidar do seu verdadeiro fruto em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos receber a bênção em nome de Jesus. Posso dar? O Senhor Jesus vos abençoe todos os dias da sua vida. Que Ele abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, Ele abençoe a obra das tuas mãos e que os irmãos possam em paz, guardados e protegidos pelo nosso Supremo Pastor, que é Deus. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Tá. Desligar aqui que eu pus para gravar.